a mensagem principal do link que diz assim: orai para que ele vos dê um coração de carne, um coração que sinta as tristezas dos outros, que possa ser tocado com os ais, com os sofrimentos humanos. Mas nós temos que pedir que Deus nos dê esta sensibilidade de exercitar a empatia, procurar sentir o que os outros estão sentindo. Sabe, a vida cristã, ela se concretiza de fato nas relações interpessoais. É nesse relacionamento com os outros, exercitando a simpatia. Ellen White afirma que nós temos que exercitar todos os dias nas nossas relações sociais o domínio próprio, a paciência e a simpatia. No livro Ciência do Bom Viver, ela diz assim: é pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. É nesse exercício da troca, de reconhecer que nós somos muito diferentes um dos outros. Aquilo que muitas vezes me afeta pode não afetar a outro. Ela diz assim: os deveres que para uma pessoa se apresentam leves, as provas que para uma pessoa pode ser leve, para outra pode ser difícil, pode ser inquietante. Não há duas pessoas cuja experiência seja igual em cada particular. As provas de uma não são as provas de outra. E muitas vezes a gente tem dificuldade de exercer a capacidade de ouvir o outro, de sentir o que o outro sente. Tem um neurônio que foi descoberto no final do século XX, na última década do século XX, neurônio espelho, que faz com que a gente se coloque um pouco no lugar do outro, exercite a compaixão. Então, por vezes, quando você vê alguém bocejando, você quer bocejar também. Quando você vê alguém com náusea, com enjoo, você sente enjoo também. É o neurônio espelho trabalhando. Mas, na verdade, é o Espírito Santo em nós que nos habilita a exercer essa empatia prevista na mensagem do livro Beneficência Social, que veio no link. Sentir o que o outro está sentindo. Que nós possamos, de fato, exercitar essa habilidade que é concedida pelo Espírito Santo. E nesse mesmo livro, Ciência do Bom Viver, Ellen White diz assim: fazei cada dia alguma coisa para melhorar, embelezar e enobrecer a vida que Cristo resgatou com seu próprio sangue. Fazei cada dia alguma coisa para melhorar, embelezar e enobrecer a vida que Cristo resgatou com seu próprio sangue, a nossa e a do nosso próximo. E hoje nós tenhamos essa capacidade de melhorar, embelezar e enobrecer a nossa vida e a vida do nosso próximo. Vamos orar por isso? Nosso Deus e nosso Pai, mais um dia, mais oportunidades, mais do Senhor, mais do Santo Espírito, mais comunhão. Nós estamos aqui, Senhor, abertos, com a nossa mente ainda tão fresquinha pela noite de repouso, pela oportunidade de despertarmos, ansiosos por ouvir a Tua voz, ansiosos por sermos preenchidos pelo Teu Santo Espírito. Pai, que neste dia nós possamos ser habilitados pelo Espírito Santo para embelezar, enobrecer, melhorar a nossa vida e a vida de quem entrarmos em contato.
Conduz esta sala, Senhor. Dá-nos uma porção dobrada do teu Santo Espírito, a fim de que nós possamos ouvir a tua palavra, receber a instrução, conhecimento e também sentimos o impulso para colocarmos em prática, para desaguarmos, para que possamos de fato, nas relações sociais, demonstrarmos o que o Evangelho tem feito em nós e por nós. Exercitarmos o cristianismo nas nossas interações no dia de hoje. Portanto, conduz-nos durante todos os momentos que passarmos aqui. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom dia, amados irmãos, amigos queridos. Que privilégio estar com vocês aqui nessa manhã para compartilharmos a palavra de Deus. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja nesse momento com você, sobre a sua vida, sua casa, sua família, e que desde já nosso dia seja abençoado pela presença do Senhor conosco, uma vez que estamos aqui também começando o nosso dia buscando a sua face através do estudo da palavra, da oração, dos cânticos, e em especial nesse momento que considero um momento sublime em nossa adoração, seja na sala 57, nosso lar ou na igreja principalmente, o momento em que o Senhor fala diretamente ao nosso coração mediante a exposição da sua palavra. E amados, nessa manhã eu quero convidá-los a comigo abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 20. Neste capítulo, nesta passagem, nós temos uma das parábolas que Jesus contou, bem conhecida por sinal. Nós conhecemos essa parábola como a parábola dos trabalhadores da vinha. E eu gostaria de, nessa manhã, extrair a partir desta parábola algumas reflexões, algumas lições práticas para a nossa vida sobre aquilo que o Senhor Jesus pretendia nos ensinar quando, então, ele trouxe este ensinamento mediante esta ilustração, esta parábola que nós temos registrada aqui no livro de Mateus. Então, você pode acompanhar comigo, se desejar, na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, a partir do verso de número 1. Eu vou ler aqui todo o texto da parábola, do verso 1 ao verso 16, uma leitura um pouco extensa, mas necessária para que nós, então, tenhamos todo o cenário bem ali vívido em nossa mente, para que você possa, durante a mensagem, então, compreender passo a passo o que é que Jesus, de fato, está tentando nos transmitir através desta mensagem. Tudo bem? Vamos, então, ao texto, Mateus, capítulo 20, começando no verso de número 1, diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão trabalhar também na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém os contratou? Porque ninguém nos contratou, responderam eles, perdão. E ele lhes disse: Vão também vocês trabalhar na vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Então, verso 16, concluindo: Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos.
Amados, eu sempre tenho insistido quando eu prego aqui em minhas igrejas, ou eventualmente por estou também em alguma outra comunidade nossa pregando, a necessidade e a importância de nós sempre olharmos para o texto bíblico à luz do seu contexto, porque é justamente isso que nos permite ter uma compreensão melhor, mais ampla e também eu diria mais exata possível daquilo que de fato o autor pretendia nos transmitir, nos ensinar a partir daquela passagem. E o caso dessa parábola também não é diferente. Observe que, na verdade, esta parábola, ela é parte de todo um contexto maior que tem acontecido e que leva Jesus, então, justamente a contar esta história por uma razão bem especial. Agora, veja, existem alguns fatos nesta passagem, nesse texto, que nos chamam a atenção e talvez, quem sabe, até mesmo o autor desta história, que é Mateus, evangelista, que nos apresenta este relato, quem sabe ele tenha propositalmente colocado essas informações no texto para que nós, seus ouvintes, seus leitores, pudéssemos então captar a essência daquilo que de fato Jesus pretendia transmitir quando ele contou esta história para os seus seguidores ou então para aqueles que ouviam naquela ocasião. Por exemplo, você percebe que a parábola ela começa com uma conjunção pois, diz aí o verso de número 1, pois o reino dos céus é. Repare que sempre que, em qualquer texto, e também isso ocorre muito na Bíblia, sempre que qualquer texto começa com essa expressão pois, ela está indicando uma espécie de continuidade àquilo que já foi dito anteriormente. Quer dizer, em outras palavras, Mateus aqui nos dá uma deixa de que, na verdade, essa história, esta parábola, ela não é uma história isolada, ela não é uma mensagem de Jesus fora de um contexto maior. Pelo contrário, ela é parte de toda uma situação, todo um contexto histórico que vem acontecendo no livro de Mateus, que então culmina justamente nesse momento em que Jesus decide contar essa história pela razão que daqui a pouquinho nós iremos descobrir. Um outro fato importante, observe que existe uma expressão no final dessa parábola, na verdade, o último verso, eu diria, que é chave, é uma expressão chave para que nós então entendamos realmente qual é a aplicação que essa história tem a nos transmitir. No verso 16, Jesus disse: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Se você prestou bem atenção na leitura do texto, você reparou que ali no verso de número 10, no verso de número 9, quando os homens contratados, eles foram então acertar as contas com o seu patrão, repare que o proprietário, ele começou pelos últimos a fazer o acerto e ele foi indo então até chegar nos primeiros, correto? E aí Jesus, ele conclui a parábola com as palavras famosas, os últimos serão os primeiros. Agora, repare que se você voltar, por exemplo, ao capítulo 19, no verso de número 30, você verá que esta mesma frase também foi dita por Jesus. Olhem na sua Bíblia, Mateus 19, verso 30. Jesus disse assim: contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Veja, esta parábola, ela está emoldurada por duas pontas, vamos dizer assim, né, dois extremos, em que estes extremos eles são semelhantes, porque no verso 30 de Mateus 19, antes do começo da parábola, Jesus disse: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Quando você avança logo após o fim da parábola, você vê que Jesus conclui esta história dizendo assim, ou seja, concluindo o que ele vem, né, apresentando em seu raciocínio, ele diz assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ele inverteu um pouco aqui a ordem dos fatores, mas isso, neste caso, não alterou o produto, tá certo? Então, os últimos serão os primeiros serão os últimos, ou primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Na verdade, a essência da mensagem é a mesma, né? O significado é o mesmo, obviamente. Então, entre essas duas frases similares é que nós temos a parábola, ou seja, aqui nós temos então, dado por Mateus, a pista necessária para interpretarmos corretamente esse texto. Mas, como eu disse, nós sempre temos que olhar para um texto à luz do seu contexto mais amplo, o seu contexto maior. Então, repare, se Jesus termina a parábola dizendo que os últimos serão os primeiros, e ele também começou
ou melhor dizendo, antes dele começar a parábola, ele também usou essa expressão, isso então nos leva a crer que, obviamente, houve alguma situação, houve ali algum contexto precedente que fez então com que Jesus decidisse contar essa história. E de fato, qual foi então esse contexto precedente? Para isso, volte bem rapidinho na sua Bíblia até o verso 16 de Mateus 19, porque é justamente ali que começa, né, o ponto exato de todo esse contexto da história que leva a Jesus, então, né, a culminar essa cena com a parábola dos trabalhadores da vinha. Mateus 19, verso 16, nós vemos o seguinte: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Veja, esta é uma história bem conhecida. Se você observar aí na sua Bíblia, o título dessa passagem, né, diz que é o título do jovem rico. É a famosa história que nós conhecemos. Mateus, Marcos e Lucas, eles contam esse relato de um certo jovem que tinha muitas posses, propriedades, né, muitos bens. E este jovem, interessado no reino dos céus, ele foi até Jesus, ele fez esta indagação: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E o texto prossegue dizendo que Jesus desenvolveu um diálogo com esse homem. E em resposta à sua indagação, Jesus disse a ele, não é? Ora, se você quer entrar na vida, verso 17, no finalzinho do verso, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. É simples. Agora, é interessante que quando Jesus responde àquele rapaz, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos, de imediato a reação daquele jovem no verso 18 foi: Quais? Perguntou ele. E então Jesus responde: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então perceba que Jesus ele faz menção à lei de Deus, aos 10 mandamentos. Ele cita de fato aqui alguns dos 10 mandamentos que nós encontramos da lei do Senhor e principalmente, né, ele apresenta a essência maior desta lei, que é o amor a Deus e também o amor ao próximo, obviamente. Por isso que ele disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o que o jovem precisava fazer para que ele recebesse a vida eterna, como era de fato o seu desejo? Então Jesus lhe disse: obedeça aos mandamentos. E você conhece a lei, você conhece quais são os preceitos que Deus estabeleceu em sua palavra. Mas o engraçado é que quando Jesus disse para aquele jovem: obedeça os mandamentos, e mencionou alguns destes que ele deveria obedecer, o rapaz, então, quem sabe orgulhoso, feliz pela sua condição, ele respondeu ao Senhor ali no verso de número 20. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que lhe falta ainda? E amados, aqui Jesus ele vai justamente no âmago da questão, porque é fato que quando Jesus diz àquele jovem: obedeça aos mandamentos, nós temos que entender que de forma alguma Jesus ele está contrariando aquilo que ele próprio nos ensina em sua palavra, de que a salvação é pela graça mediante a fé, sem qualquer influência ou qualquer participação das obras. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos e também aos Gálatas, ele por várias ocasiões enfatiza o quanto a nossa justificação, a nossa salvação se dá exclusivamente pela graça do Senhor, independente das obras da lei. Agora, parece-nos que Jesus aqui, de certa forma, ele contraria aquilo que ele próprio também nos apresenta mediante seus apóstolos no Novo Testamento. Entretanto, não é esse o ponto. Não é que Jesus ele está contradizendo o que disse Paulo mais tarde ou algo dessa natureza, mas na verdade Jesus ele está apresentando àquele jovem um padrão tão elevado, mas tão elevado, para que ele perceba que nem ele mesmo, em toda a sua religiosidade, em todo o seu zelo em cumprir os mandamentos de Deus, era capaz de atingir. E amigos, aqui nós começamos a entender então mais ou menos o porquê que Jesus ele decidiu lá depois em Mateus 20 contar aquela parábola. Nós estamos aqui diante de um rapaz que, de certa forma, orgulhava-se da sua conduta moral. Repare, quando Jesus diz a ele: não mate, não adultere, não rouba, não dê falso testemunho, ele orgulhosamente responde: mas Senhor, a tudo isso eu tenho obedecido. E de fato esse rapaz não está blefando, ele não estava enganando, mentindo ali, ele não estava iludindo Jesus, não. Ele falou a verdade, ele reconheceu de fato que a sua vida
Era uma vida exemplar, e realmente ela era. Ele era um bom judeu, ele era um bom religioso. Quem sabe o nosso contexto aqui, para ficar mais familiar, este rapaz era um bom cristão. Ele ia para a igreja, ele fazia as coisas corretas, ele cumpria com os seus deveres religiosos, ele cumpria com as suas obrigações espirituais, ele acordava de manhã, ele lia sua Bíblia, ele orava, ele fazia o seu jejum, ele estudava a lição da escola sabatina, ele ia para a igreja aos sábados, ele guardava o sábado, ele dizimava, ele ofertava. Então, este rapaz é o exímio exemplo de alguém que vive uma vida exemplar, uma vida louvável, uma vida religiosa que, quem sabe, causaria inveja em muitas pessoas, porque este homem não tem uma má conduta, ele não é desonesto, ele não é irresponsável, ele não é displicente com as coisas espirituais, pelo contrário, ele é zeloso, quem sabe até mesmo ele é fervoroso, ele é correto, ele anda conforme todos os preceitos da lei. E ele sabe disso. Ele reconhece a sua situação. E ele tem consciência, ele tem certeza de que a sua vida, de fato, era uma vida louvável no que dizia respeito à obediência aos mandamentos de Deus. Mas o engraçado é que ele percebe que, por mais que ele tenha se esforçado em ser tão obediente, tão zeloso em cumprir a lei de Deus, ainda assim algo está lhe faltando. Parece que ele ainda não atingiu aquilo que de fato era crucial, era essencial para que ele se sentisse salvo por Jesus. E então ele pergunta: Senhor, eu tudo isso tenho obedecido, mas o que me falta ainda? E aí então que Jesus, né, ele vai lá na ferida do coração daquele rapaz e apresenta o real problema. E ali no verso de número 21, Jesus disse a ele: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Interessante. Olha como Jesus referiu-se àquele rapaz. Se você quer ser perfeito, engraçado, ele guardava os mandamentos, não é verdade? Jesus disse a ele: se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Ele pergunta: mas quais? Será que tem algum que eu não conheço, que eu não estou cumprindo ainda? E aí então Jesus menciona os mandamentos que ele deveria cumprir, e o rapaz então dá um sorriso para Jesus e diz: mas mestre, espera um momento, a tudo isso eu tenho obedecido. Quem sabe ele é cristão de berço, nasceu na igreja, então desde a sua meninice, desde a sua infância, ele tem cumprido fielmente, zelosamente todos os mandamentos de Deus. E ele então diz: mas Senhor, se é só isso, então eu estou no céu, porque a tudo isso eu tenho guardado, a tudo isso eu tenho obedecido. Mas como eu disse, Jesus estabeleceu um padrão tão elevado, que a verdade é que mesmo aquele rapaz, por mais religioso que ele fosse, ele jamais seria capaz de atingir aquele padrão. E é por isso que Jesus disse: se você quer entrar na vida, é simples, obedeça aos mandamentos. E de fato, meus irmãos, isso é uma coisa bem curiosa, bem interessante no livro de Mateus, porque se nós de fato formos capazes de cumprir toda a lei de Deus e guardarmos todos os seus mandamentos, logicamente que não incorreremos em pecado, e uma vez que não pecarmos, teremos uma vida santa, correta, ilibada, e desta maneira estaremos então aptos para a salvação, aptos para o reino dos céus. Mas você percebe que mesmo fazendo tudo isso que é o nosso dever, é a nossa obrigação, Deus não baixa suas normas. A sua lei deve sim ser guardada, zelada, obedecida, cumprida. Mas repare que, de acordo com Jesus nessa história, ainda que aquele jovem vivesse todos os preceitos da lei, ele não era perfeito. Não à toa que Jesus disse a ele: se você quer ser perfeito, porque de fato, ainda que você esteja cumprindo tudo, fazendo tudo, algo está faltando em sua vida. E então Jesus diz a ele: se você quer ser perfeito, existe algo a mais. Então vá, venda os seus bens, depois dê o dinheiro aos pobres, e então venha e siga-me. E qual foi a reação do rapaz? Diz o verso 22 que ele afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Sabe, meus irmãos, o primeiro ponto que eu destaco desta mensagem é justamente a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de sermos exatamente aquilo que Deus espera de nós.
É um fato que Deus exige a extrema, a absoluta perfeição, santidade do seu povo. Mas qual é o grande ponto de toda essa exigência que o Senhor nos faz? É que ao mesmo tempo em que o Senhor exige de nós essa perfeição, esta obediência perfeita e absoluta, ao mesmo tempo, conhecendo quem somos e a nossa natureza, Deus também sabe que somos incapazes de sermos exatamente conforme esse padrão que ele apresenta em sua palavra. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu lute, por mais que eu faça tudo tanto quanto possível para atingir essa absoluta obediência, essa absoluta perfeição, essa absoluta retidão de caráter, sempre há algo faltando na minha vida. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, o pecado, ele é mais maligno, ele é mais mortal, mais terrível do que a gente pensa. E não apenas isso. Nós também somos mais pecadores do que somos capazes, de algum momento, de imaginar. Não à toa, uma vez escreveu o apóstolo Paulo: não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se extraviaram, se desviaram, estão perdidos. Ele disse: as nossas vidas são como sepulcros abertos, a sua boca está cheia de maldade, as suas mãos estão cheias de sangue. Estes são cada um de nós. Essa é a nossa situação. Disse também Paulo: todos pecaram, todos sem exceção. O pastor, o membro, o ancião, o líder, o crente, o ateu, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Esta é a afirmação mais contundente que encontramos na Escritura. Nós somos pecadores, nós caímos, nós descumprimos a sua lei, desobedecemos as suas ordens e por essa razão e vivemos desde o nosso nascimento nesse estado chamado pecado. Ou seja, o pecado não pode ser reduzido a uma mera ação, uma mera atitude errada ou apenas uma coisa que eu faço que não é legal, que não é bacana. Na verdade, o pecado é uma condição enraizada na minha natureza. É a minha situação desde o meu nascimento. Não à toa disse Davi um dia: em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Aquele jovem se esforçou tanto quanto poderia. Ele fez de tudo para ser um jovem exemplar, e que bom, que louvável é isso. Deve também ser esse o nosso objetivo. Entretanto, Jesus diz: mas uma coisa lhe falta. Você tem que entender que, na verdade, a sua garantia de vida eterna não está nas coisas que você está fazendo, não está na santidade que você tem vivido, não está nessa perfeição que você julga obter por ser obediente a todos os mandamentos, mas a sua vida eterna depende de algo que, na realidade, está além de você. É extrínseco ao ser humano, quer dizer, é algo que não está em nós. É algo que independe de nós, na verdade. E por não compreender o recado de Jesus, aquele jovem apegado às suas riquezas, apegado ao seu luxo, apegado aos seus bens, às coisas deste mundo, ele afastou-se triste. Porque talvez o caminho que Jesus lhe apresentava era radical demais para que ele pudesse seguir. E sim, este é o evangelho. O evangelho, ele é radical. Porque o evangelho, ele exige uma entrega plena, completa, absoluta, total de tudo aquilo que nós temos e somos. E nesse cenário, o texto então prossegue dizendo que após esse fato, Jesus então olhou para seus discípulos e fez uma afirmação bem curiosa. Olha o que ele disse no verso 23. Então Jesus disse: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ele piora a situação. Olha o verso 24. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E isso trouxe problemas naquele momento. Tanto que, naquele momento, os discípulos então perguntaram ao Senhor no verso 25: neste caso, Senhor, quem pode ser salvo? Se é assim, quem pode ser salvo? E por que essa pergunta? Porque havia uma mentalidade naquela época de que quanto mais próspera fosse uma pessoa em termos materiais, mais abençoada por Deus ela era. Então, a ideia era mais ou menos a seguinte: quanto mais próspero, mais abençoado, o que quer dizer mais
consagrado, mais santo, logicamente mais salvo, vamos dizer dessa forma. E a pessoa que tinha, talvez em escassez ou que não tinha nada, esta pessoa era tão pecadora que por essa razão ela estava sendo amaldiçoada com a pobreza, com a miséria, com a enfermidade ou coisa dessa natureza. Então, no entendimento daqueles discípulos, a ideia era a seguinte: se este homem rico, importante, tão próspero, se ele, que segundo a concepção da nossa cultura, é o homem mais abençoado que existe, o mais salvo possível, se até este homem não vai para o céu, e a gente? E nós, miseráveis, e nós, coitados aqui, que mal temos o que comer muitas vezes? E se este homem não vai para o céu, se este homem tão perfeito, tão exemplar, tão obediente, tão correto em suas ações, se este homem não está salvo, dificilmente vai para o céu. E a gente, então? E é curioso, né? Porque Jesus ele usa aí uma espécie de uma metáfora, um exagero, na verdade, dizendo é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E provavelmente você já ouviu muitas explicações sobre o que significa um camelo passar por uma agulha, né? Dizem que a agulha era uma porta que havia lá em Jerusalém, onde passavam as ovelhas, e isso e aquilo. E, meus irmãos, nós temos que ser bem honestos com o texto. Não tem nenhuma porta na Bíblia chamada agulha ou qualquer outro lugar do mundo. A verdade, quando Jesus diz é mais fácil um camelo passar por uma agulha, Jesus está sendo literal, dizendo é mais fácil um camelo passar por uma agulha. Não tem, assim, né? Não tem o que pensar, não tem o que inventar, não tem o que conjecturar sobre isso. É claro, direto, literal, simples e objetivo. É mais fácil um camelo atravessar o fundo de uma agulha do que um homem como esse, um rico, entrar no reino dos céus. Aí vem a pergunta, mas se é assim, quem pode ser salvo? Se é assim, algum rico vai se salvar? Só vai ter pobres no céu? Alguém pode então dizer. Mas olha o que Jesus disse, meus irmãos, e aqui começamos a captar a essência da mensagem. Veja, aqui ele fala no verso de número 25, 26. Jesus lhe respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus disse: é impossível um rico se salvar. Mas em que contexto ele fala isso? Num contexto como daquele rapaz. É impossível que alguém apegado às suas obras se salve. É impossível que alguém apegado ao seu zelo religioso, mas que não tenha a graça de Jesus em sua vida, também seja salvo. É engraçado, não é? Porque você repare que Jesus indiretamente está nos dizendo o seguinte: que a não obediência à lei não vai nos levar para a salvação. Ou melhor, a não obediência à lei vai nos levar para a perdição, correto? Cremos nisso, concordamos com isso. Uma vida de desobediência a Deus leva à perdição. Mas, por outro lado, o argumento de Jesus é que também uma vida de obediência não significa nada. Então você repare que alguns vão se perder porque não cumpriram a lei de Deus e outros vão se perder embora tenham também obedecido à lei de Deus. Oh, pastor, como é isso? Aí você dificulta a minha vida, porque eu tenho me esforçado, eu tenho buscado a ser cada vez melhor, buscar mais, orar mais, ir mais à igreja, ler mais a Bíblia. E, meu irmão, o problema é que nós colocamos um fardo sobre a nossa fé, um fardo sobre o nosso cristianismo, sobre a nossa religião, que não foi Jesus quem colocou. E é por isso que Jesus disse: o problema é que vocês estão se apegando a vocês, às suas obras, ao seu esforço, à sua tentativa. Vocês querem se salvar mediante força própria, mediante boas obras. Vocês querem se esforçar para alcançar o céu, para alcançar a graça. Vocês querem fazer por merecer para receber a salvação. O que vocês não entendem, que o que é impossível para o homem, e quando Jesus diz aqui impossível ao homem, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que é impossível ao homem a sua salvação. É impossível me salvar, irmão. É impossível eu me salvar. Mas, pastor, você é pastor, é verdade. E pior ainda, né? Porque é impossível eu, pastor, me salvar. É impossível. Eu procuro viver a minha vida o mais correto possível, meu irmão. Mas é impossível ainda assim, disse Jesus, que eu seja salvo. E aí vem a minha frustração. Sabe por quê? Porque, como Paulo, eu também às vezes digo, miserável homem que eu sou.
quem me livrará deste corpo condenado à morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, aquele mal que eu decido, hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou cair, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu vou agradar a Deus, eu vou obedecer, eu vou ser correto, hoje eu vou ser amoroso, gentil, eu vou ser santo, eu vou ser isso, eu vou ser puro, eu vou ser aquilo. Parece que o dia que eu mais decido ser santo é o dia que eu mais sou pecador. Você já percebeu isso? Eu tenho essa sensação também que o dia que você mais decidiu ser perfeito, santo, parece que aquele dia foi o dia que você mais foi pecador miserável. Por quê? Porque, meu irmão, tentar resolver a vida à nossa maneira é como tentar limpar o rosto estando com as mãos sujas. Quanto mais você esfrega, quanto mais você tenta limpar, mais sujo você fica. É por isso que Jesus disse: é impossível para você fazer isso. Você não vai conseguir, não adianta. Você não vai conseguir. Mas, meu Deus, se eu não vou conseguir, o que eu estou fazendo na igreja, no cristianismo? Mas calma, coração. Aquete esse coração. Porque o que é impossível ao homem é possível para Deus. Você fala amém ou não? Amém? Posso ver o seu amém aí onde você está? Meus irmãos, é impossível para os homens, é impossível para o pastor, é impossível para a igreja, mas é possível para o sangue de Jesus Cristo, é possível para Deus. Deus pode me salvar, Deus pode nos salvar. Não só pode, meu irmão, mas Jesus morreu na cruz para nos salvar. Creia! Você tem que crer no Evangelho, crer na cruz de Cristo, crer na sua graça. Você tem que crer na eficiência do sangue do Cordeiro. Ah, eu vou tentar, meu irmão, você não vai tentar nada, você vai, perdoe minha expressão, você vai se estrepar. Você não tem que tentar, você tem que se lançar aos pés da cruz e confiar em Cristo para a sua justificação. É impossível aos homens, mas possível para Deus. Aí vem Pedro. E olha o Pedro, né? O Pedrão, o famoso Pedrão ali, né? Sempre ali um pouco eufórico. Pedrão aparece e diz: Senhor, e nós? Deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Aí o que Jesus disse para ele? Jesus disse que quando ele viesse em seu trono, aqueles que estavam com ele, que o seguiram desde o começo, também assentar-se-iam em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E disse mais: todo aquele que deixou por minha causa casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou campos, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Jesus diz: calma, né? O esforço de vocês também está sendo visto, contemplado. Deus tem visto o quanto vocês são abnegados e o que vocês abriram mão pelo Evangelho. E vocês vão receber a recompensa pelo esforço, pela abnegação, pela obediência, pela santidade. Creiam nisso também. Agora, olha o verso 30 de novo. Aí ele diz: contudo, quer dizer, como se estivesse ali, né, trazendo uma contrariedade ali no texto. Contudo, entretanto, porém, todavia, os últimos serão, melhor aqui dizendo, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Tá, o que isso significa? Aí o que vem? Agora vem a parábola. Aí vem a parábola que Jesus conta. Vamos então rapidamente aqui voltar à parábola. Essa parábola nos fala sobre um proprietário, dono de uma vinha. E esse proprietário, ele contratou trabalhadores para a sua vinha. Era comum em épocas de colheita que o proprietário, além dos seus trabalhadores já ali registrados, vamos dizer assim, né, os seus já empregados comuns, além destes, devido à demanda da colheita, ele também contratava alguns trabalhadores extras para auxiliar na colheita. Normalmente, naqueles dias, o valor pago por um dia de trabalho era exatamente um denário. Repare que esse foi o preço que o homem combinou com os trabalhadores. Vão à minha vinha e eu vou lhes pagar um denário pelo dia de trabalho. Este era o justo, era o mínimo, tudo bem? Esse era o salário mínimo da época. Um dia de trabalho, um denário. Normalmente, nos dias de Jesus, uma jornada de trabalho durava cerca de 12 horas. Começava às 6 da manhã e ia até às 6 da tarde. Então, essas 12 horas era uma
jornada de trabalho, tudo bem? Então, quem trabalhasse essa jornada completa de 12 horas recebia ao fim do dia um denário. Foi isto que o patrão, o proprietário, combinou com os primeiros trabalhadores. Vocês vão cedinho, às 6 da manhã, cheguem lá, quando o sol está nascendo, trabalhem até o fim do dia e eu vou lhes pagar um denário. Só que a demanda da colheita era grande, obviamente. Quando foi ali mais ou menos por volta da terceira hora do dia, no caso, às 9 horas da manhã, o proprietário saiu de volta à praça e normalmente quando alguma pessoa ali desempregada, ela queria algum trabalho rápido, extra, né, alguma atividade para ela poder ganhar o seu pão de cada dia, eles iam à praça central da cidade e ali ficavam, né? Então passavam ali os proprietários, agricultores, enfim, e contratavam aqueles que estavam desocupados para o seu campo de trabalho. Então aquele homem foi lá à cidade, foi ali ao centro, né, a praça principal, lá estavam aqueles homens parados e disse a eles: olha, vão à minha vinha, trabalhem e eu vou lhes pagar no fim do dia o valor combinado, o que for justo. Depois, quando foi na sexta hora do dia, ou no caso ao meio-dia, e também depois às 3 da tarde, ele fez a mesma coisa e repetiu o processo. Ele também mandou aqueles homens trabalharem na sua vinha. Quando estava faltando 1 hora para terminar aquela jornada de trabalho, ou seja, na hora 1/10, a 11ª hora do dia, isso seria mais ou menos às 5 horas da tarde. Então, às 5 da tarde, às 17 horas, aquele homem vai, passa ali pelo centro, vê alguns desocupados e diz: por que estão aqui o dia inteiro sem trabalhar? Eles dizem: olha, porque ninguém nos deu emprego, né? Estamos aqui parados porque ninguém nos contratou. E o que ele faz? Ele manda-os para a sua vinha. Faltava apenas 1 hora para terminar o expediente, mas ainda assim ele lhes dá a chance deles irem e, quem sabe, ganhar algum troquinho para não terminar o dia sem nada. Muito bem. Até aqui, tudo certo, nenhum problema. Quando aqueles homens que trabalharam desde as 6 da manhã viram outros chegando mais tarde, logicamente que eles pressuporam o seguinte: bom, nós estamos aqui desde o começo da jornada, lógico que o nosso valor será maior. E nas leis trabalhistas do nosso país, por exemplo, este seria o justo, não é mesmo? Quem trabalhou mais, consequentemente, recebe mais. A sociedade como toda, ela funciona dessa forma. Quem fez mais, tem mais. Não é assim? A nossa vida é sempre orientada para o mérito. Na escola, quem estuda, passa de ano, passa na prova, tira boas notas. Não é assim? Em casa, o filho que obedece, faz os seus deveres de casa, os deveres escolares, vai brincar, vai passear, não é? Ganha um presente, ganha um brinquedo no Natal. Não é assim que funciona? Não é mesmo? Então a gente privilegia quem? O esforçado, aquele que por mérito próprio fez, né, ali por merecer receber um prêmio, um presente, algum privilégio ou algum benefício. A nossa vida toda, ela sempre é orientada para a meritocracia. A sociedade funciona na base da meritocracia, é um fato. Alguns discordam, outros concordam, mas a verdade é que, felizmente ou infelizmente, o mundo gira dessa maneira. No meio empresarial, profissional, acadêmico, estudantil, até muitas vezes na vida religiosa funciona dessa forma. Tudo na base da meritocracia. Bom, entenda uma coisa, essa parábola não é um ensinamento sobre leis trabalhistas. Essa parábola, perdão, não é um ensinamento sobre meritocracia, sobre igualdade e desigualdade. A parábola, ela tem um ensinamento muito claro. Qual é o ensinamento? Nós já percebemos que o ponto envolvido desde lá o jovem rico é qual? A vida eterna, a salvação. Você viu que Jesus começou a parábola dizendo: o reino dos céus é. Aí ele começa a história. Então, qual que é a ênfase? A ênfase é o reino. A ênfase está na vida eterna. Tudo bem? Pois bem, vamos prosseguir. Chegou então o fim do dia. Veio a hora do acerto de contas do proprietário com os seus empregados. Vamos imaginar que esta cena ela é alusiva à cena do juízo. Então, é o momento de Deus acertar as contas com os seus servos. Lembrando que nessa parábola, o proprietário representa Deus e os trabalhadores representam cada um de nós, tudo bem? Que somos então servos desse Deus que é o dono da terra, do universo como um todo. Vem o momento do acerto de contas. E aí, o proprietário dá uma ordem ao seu encarregado bem curiosa.
A ordem era, faça o pagamento, mas ao invés de começar pelos primeiros, faça o quê? Comece pelos últimos. E por que que ele manda começar pelos últimos? Porque é desejo do proprietário que a sua benevolência para com os últimos seja evidenciada não só para eles, mas para todos os demais. Todos se certificassem de quão gracioso, benevolente ele era. E por quê? Porque quando aqueles últimos chegam para receber o pagamento, eles recebem o equivalente a um dia completo de trabalho, uma jornada completa de trabalho, 12 horas. Eles receberam um denário. Aí foi na ordem, né? De trás para frente. Foi subindo até chegar os primeiros. Quando chegou naqueles que trabalharam desde as 6 da manhã, no sol quente, no batente mesmo, o patrão pagou-lhes também um denário. E o que que eles esperavam? No mínimo, quem sabe, o dobro ou mais do que aqueles outros que trabalharam menos e receberam tanto quanto eles. Qual foi a alegação que eles fizeram? Isso não é justo. E o patrão responde, mas por que que não é justo? Não seria justo se eu não tivesse antes feito um acordo com você. Mas eu fiz com você um acordo. Eu lhe disse que lhe pagaria um denário e eu estou lhe pagando um denário. E, de fato, né, a grosso modo, o patrão foi correto, ele foi justo, ele não mentiu, ele não roubou, não defraudou, não enganou. Ele disse que pagaria um preço e pagou exatamente aquele preço. E disse, não, eu não estou sendo justo. E, na verdade, aqui a questão não é a justiça. A questão, ele diz, é a minha generosidade. Porque eu estou dando a estes que fizeram menos o mesmo que eu dei a vocês que fizeram mais, mas o ponto aqui não diz respeito à justiça. O ponto aqui não diz respeito a esforço. O ponto aqui diz respeito a quê? Diz respeito a minha generosidade, a minha bondade em querer fazer por todos aquilo que eu quero e de forma igualitária. Aí, meus irmãos, a gente volta lá para o caso de Pedro, em Mateus 19, e nós vemos que Jesus disse para Pedro, Pedro, dificilmente um rico se salva. Aí o Pedro diz, estou frito, porque se nem esse vai se salvar, imagina a gente. Aí Jesus diz, calma, jovem rapaz, né? Calma, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus pode salvá-los. E aí Pedro diz, mas Senhor, e nós? Nós, diferente desse rapaz, deixamos tudo para te seguir. E era verdade. Pedro deixou as redes, o barco, a pesca para seguir Jesus. Levi Mateus, o autor do evangelho, deixou o seu trabalho, né, o seu cargo de funcionário público do Império Romano para seguir a Jesus. E aí ele diz, e a gente que deixou tudo? Não vamos ter uma coisinha melhor, uma coisinha a mais no céu? E Jesus diz, vocês vão para o céu, vocês vão ser salvos, pela minha graça, vocês vão ser salvos. Mas Jesus diz, só que Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, não pense porque você chegou primeiro, que você, só por isso, tem privilégios. Porque no reino dos céus, os últimos serão os primeiros. O reino dos céus, ele inverte a lógica do mundo. Porque o mundo privilegia os mais esforçados, os melhores, os mais talentosos, os mais capazes, os mais brilhantes, os mais incríveis. Jesus não privilegia pessoas com base no seu desempenho. Jesus, ele concede bondade a pessoas com base na sua própria graça e misericórdia. Olha o que aquele proprietário disse aos empregados: eu quis fazer isso, eu quis dar-lhes o mesmo que eu dei também a vocês. Meus irmãos, eu quero que você compreenda nessa manhã que a salvação é um ato gracioso e totalmente soberano de Deus. Deus quis nos salvar. Não fomos nós que o amamos primeiro, Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o buscamos, não fomos nós que primeiro nos arrependemos, pedimos perdão e depois Ele nos amou. Não, Deus nos amou, diz Paulo em Romanos 5, verso 8. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Nessa mesma linha, no livro Caminho a Cristo, diz Ellen White que o Pai nos ama não por causa da expiação em Jesus Cristo, mas Ele proveu a expiação porque Ele nos ama.
Ah, meu irmão, o Pai nos ama, Deus ama você, Deus te ama, e eu vou insistir e vou repetir até que você entenda: Deus ama você, querido. Sim, Deus te ama, pastor, mas eu sou imperfeito, eu sou pecador, eu caio, eu erro, eu falho. Sim, eu sei, e você sempre vai ser isso, porque desde que você nasceu, você é isso, mas o Pai te ama, e o Pai pode mudar a sua vida, pode perdoar o seu pecado, purificar você de toda maldade, toda injustiça, justificar a sua vida, santificar a tua vida. O Pai tem poder para te salvar. Não à toa, o verso mais amado da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Você precisa crer, irmão. Você precisa crer. Porque no reino dos céus não existem categorias, classificações de maior e menor, mais importante, menos importante. No reino dos céus, todos que vão para lá, no final, vão para lá por causa da mesma coisa. Sabe o quê? A graça de Deus. O ladrão na cruz que se arrependeu e foi salvo na última hora da sua vida, ele foi salvo da mesma forma que eu, que sou nascido e criado na igreja, também serei salvo pela graça de Deus. Aquele pecador que você muitas vezes vê por aí na rua, fazendo o que não deve, mas que por alguma surpresa, de repente, ele aparecer no céu, porque na última hora ele se arrependeu e foi transformado por Jesus, ele vai para o céu pela mesma razão que você também é para lá, pela graça. Pela graça, no fim, não importa quem chegou primeiro ou quem chegou por último. Quando Jesus diz os últimos serão os primeiros, ele quer dizer que não existem classificações no céu. Primeiros mais importantes, os que vieram antes, os que creram mais cedo, os que sempre foram da igreja, os que nunca fizeram coisa errada. Não, Jesus diz não. Todos são iguais. De forma que os últimos se tornam primeiros porque eles estão juntos com os primeiros. Eles estão juntos com aqueles que estão desde o começo na graça de Deus, porque ninguém vai para lá por merecimento próprio. Nós vamos para lá por causa da graça de Jesus. Eu quero nessa manhã, meu irmão, fazer a você um apelo para que você confie em Jesus para a sua salvação. Irmãos, eu sou apaixonado pelas afirmações da Escritura, espírito de profecia, que dizem respeito à salvação. E eu gosto muito daquela afirmação que Paulo faz em Romanos 8, quando ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que palavras poderosas! Faça dessas palavras, meu irmão, a sua frase para este dia. Eu não estou condenado, porque eu estou salvo, lavado no sangue do Cordeiro. E ele termina o capítulo dizendo: nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. Enquanto você está em Cristo, com Cristo, meu irmão, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa nesse mundo todo, disse Paulo, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Apenas creia, creia e você será salvo. E mais do que isso, compreenda, nós não vamos para lá porque a gente foi bom. Eu não estou aqui incentivando você a pecar à vontade. Não, não é isso, porque quem peca à vontade também não vai para o céu. O que eu estou dizendo é que nós não podemos apoiar nossa salvação na nossa obediência, que é justa e necessária. Nós precisamos, na verdade, apoiar a nossa obediência necessária na salvação que já nos aconteceu. Ou seja, eu não vou obedecer para me salvar, mas uma vez que eu entendi que Jesus foi gracioso comigo e me deu com ele um lugar no reino dos céus, enquanto eu viver neste mundo e por toda a eternidade, eu vou obedecer a sua vontade, eu vou andar em submissão a ele, a sua lei e a toda a sua soberana vontade para a minha vida. Amados, receba nesse dia a graça do Senhor Jesus e deixe Jesus colocar em seu coração esta segurança, esta tranquilidade e esta paz que somente os salvos nele podem então obter, podem então usufruir. E que o Senhor abençoe o seu dia.
Amém e amém, pastor. Muito, muito obrigada por nos lembrar nesta manhã que a lógica do reino não é a nossa lógica. Graças a Deus que a lógica do reino não é a nossa lógica. Você falou durante o sermão que o evangelho é radical. Realmente, ele é radical, transformador. Nós precisamos da graça perdoadora e precisamos da graça transformadora. Muito obrigada, pastor, por nos lembrar, relembrar e nos ensinar que a lógica do reino não é a nossa lógica. Amém. Pastor, você pode orar conosco, Com por certeza. nós, por favor? Pai querido, obrigado, Senhor, por tão maravilhosa graça, por tão precioso perdão. E obrigado, Senhor, porque no teu reino não são os mais fortes, não são os mais velozes, não são os melhores que chegam primeiro, mas são todos aqueles sinceros que, arrependidos dos seus pecados, se achegam a ti para obterem a expiação, para obterem a justificação e, mediante a justiça perfeita de seu Filho, são então transformados, são revestidos do seu santo caráter. E desta maneira, então, Senhor, pela sua graça, somos habilitados a receber a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque no céu ninguém vai chegar ali porque se esforçou mais ou se esforçou menos. Mas todos chegaremos ali porque o Senhor fez todo o esforço preciso, necessário, para que todos nós, ou tantos quanto possíveis, fôssemos para lá. Abençoe-nos, Pai, nesse dia e que vivamos esse dia imersos no oceano da tua graça, certos de que nada pode separar-nos do teu amor em Cristo Jesus. E é em nome do Amém, Salvador Jesus que nós oramos. Amém. 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 Bem, nós temos aí um microfone aberto. Ótimo, já fechou. Pastor, muito obrigada. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus do que você existe. Obrigada pelo alimento sólido, que nos conduziu a pastos verdejantes para nos Amém. alimentar. Deus seja louvado. Deus o abençoe neste dia, pastor. Amém. Um abraço para todos, amo a todos vocês e que Deus nos ajude a seguirmos em graça com Ele até o céu. Amém. Pastor Wagner Almeida, bom dia. Eis, eis-me aqui. O senhor está bem? Eu estou bem, melhor do que eu mereço. Sempre devedor o tempo inteiro, né? Mas Pastor? Oi. Não, eu só ia dizer que o senhor tem um fim de semana intenso, né? Todos os pastores têm um fim de semana muito intenso. E a segunda-feira é o dia que vocês merecidamente têm que descansar, né? E o senhor cedinho já está com a sala 57 em funcionamento, mas eu desejo para o senhor, pastor, que nesse dia o senhor consiga descansar, curtir a Ana, ter um dia de restauração das energias, viu? Falando na minha gatinha, ela, a gente tem ido no fisiatra, associado ao fisiatra, uma fisioterapia. Conseguimos estabilizar um pouco a dor no lugar onde ela consiga suportar, pelo menos de forma mediana, e acreditamos, pela graça de Deus, que o Senhor nos dará o caminho adequado para isso, né? Um recadinho para todo mundo que está orando aí, muito agradecido pelas orações. Segunda-feira, de fato, é um dia que a gente tenta tirar para descansar um pouco, para dormir, para fazer um esporte mais específico. Você falou aí de intensidade. Deixa eu mostrar aqui para você como é que foi o fechamento no domingo, aqui em uma das minhas igrejas, na igreja do Esplanada, é um bairro aqui da cidade de Valparaíso. E aí nós temos uma bonita Santa Ceia, fechando aqui um final de semana para famílias. Foi muito agradável, um momento assim, bastante poderoso mesmo, né? E esse é o momento em que a gente está orando ali pelo pão, os anciãos me acompanhando na ceia.
Nós temos um louvor e a irmã Eliana, muito dedicada, preparou uma lembrancinha para distribuir para os irmãos, né? Essa lamparina representando o poder do Espírito Santo. Que lindo. Devemos manter sempre. E aí, no final de toda Santa Ceia minha, eu termino cantando o hino Porque Ele Vive. Porque a Hum. gente celebra a morte de Jesus, mas ele disse que devemos fazer isso olhando para o céu, né? Esperando o seu retorno. E aí nós cantamos esse hino comunidades. Que lindo, pastor. Poxa, e eu estou vendo aí crianças, pastor. Só a igreja cantando, ó. Pois Cristo está, e eu viver, pois vida não caminhará. Vamos para cima. Posso perdoar, porque demora lá, demora lá. Eu sei que não será, mas pois eu luto em suas mãos, agora está. E aí, Pense o tanto que eu amo isso. É bom. Pastor, ao ver as crianças participando ali, eu fico imaginando quanto que isso não fica marcado, quanto isso não é absorvido, quanto isso não adere, não é? Todo esse simbolismo, não somente da ceia, mas da luminária ali, isso é impactante, pastor. Isso fica, eu pensando assim nas novas gerações, né? Ver crianças participando disso, eu vibro, eu vibro, eu vibro. Parabéns, pastor. É uma benção, a gente sai renovado disso. No final, a gente termina dizendo um para o outro que nós nos amamos e queremos nos encontrar no céu, né? Então, existe uma produção de fé num momento como esse, né? Existem impressões que ficam na mente que nos ajudam a decidir pela fidelidade, por Deus em momentos cruciais em que Satanás nos tenta e insiste que nós desistamos da fé. Essas coisas ficam ali, sabe? Impregnadas na mente e nos ajudam a ser fiéis a Deus. Uma E eu, benção. e eu preciso aprender algo que eu realmente não faço, é registrar. Registrar. Ontem a gente estava com mais de 500 pré-adolescentes, né, juvenis e pais, renovando votos de consagração. Foi um evento muito bonito, muito especial. Eu não tirei uma foto, pastor. Eu não sou ligada nessas coisas. Eu preciso aprender a registrar, a fotografar, mas Alguém pode dizer assim, Thalita, ó, ah, mas a gente fica fotografando e mostrando isso. Isso não é autopromoção. Isso é promoção do alto. Isso não é autopromoção, é promoção do alto. É o que Deus faz através do vaso, ou dos vasos que ele escolheu. Pode uma casa edificada e sobre um monte não ser notada? Você por acaso acende uma luz para esconder embaixo da cama? Lógico que quando a gente mostra tudo isso é para que o Senhor Jesus seja visto, né? A diferença entre aparecer e fazer Cristo aparecer
é que aqueles que são vaidosos, orgulhosos, acham que realmente pode alguma coisa, mostram essas coisas para, teoricamente, evidenciar o que sabem, ou que têm capacidade, ou que são melhores para fazer. Quando essas coisas são mostradas ou registradas, os fiéis filhos de Deus mostram com a intenção de dizer: olha quanto Deus é bom, olha o quanto ele faz pelos vasos incapacitados, que ele dá algum tipo de capacitação para glorificar o próprio nome dele. E o Senhor que quer que seja assim, né? O Senhor quer que seja assim. Eu preciso aprender a registrar e ser um pouco mais ousada em falar. É porque esse é um testemunho que, nesse caso, o vídeo fala, a gente está ouvindo o louvor, está vendo a expressão facial, mas a foto é um testemunho que não emite som, mas é um testemunho, né? Você tem que registrar e contar. Eu gosto muito disso. E por falar em testemunho, pastor, o Lá senhor vem Dona vai Mar. conduzir o testemunho e eu agradeço pela oportunidade que o senhor me concedeu de estar aqui, ocupando esse espaço nobre de conduzir a sala 57. Um Ó, abraço. você parece que faz isso aqui tem muito tempo, é impressionante. Deus tem lhe capacitado, você tem sensibilidade para fazer. Deus tem nos ajudado com os que nos ajudam a apresentar essa sala de maneira graciosa. Muito obrigado. Obrigada, e eu termino dizendo: eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Eu também amo Obrigada por me você. desafiar. Amém. Você é uma benção. Eu também amo você, minha irmã. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Grande abraço e um grande dia na presença de Deus. Talita, tá aí, ó. Mais uma das que aceitou o desafio de apresentar a sala 57. Sabe, o pastor pregou ali, rapaz, é tão bom, né? A mensagem, a palavra de Deus. E agora nós vamos conversar com a irmã Maria Raimunda Pastana da Silva. Lindinha, abre aí para a gente o seu áudio para nós trocar uma ideiazinha. Espera aí, só um minutinho. Quando eu pedir, a senhora libera, tá? Pronto, pode liberar. Pronto, já deu. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, irmã Maria? Tudo Que melhor bom, agora, menino. não é, irmã? Eu ia dizer a mesma coisa, né? Melhor agora vendo a senhora, né? Porque eu já tinha ouvido a sua voz, falamos por telefone, mas agora eu tô vendo seu rostinho, né, irmã? Sim, Que estou um bom, pouco né? gripada, né? Muita tosse. Vai segura aí, na hora que tossir a senhora segura, faz assim, e vamos tentar falar o menos possível, mas Uhum. o mais específico para que o testemunho da senhora seja uma bênção para esses irmãos que estão aqui conosco. A irmã Maria mora onde, amadinha? Eu moro em Manaus, Amazonas. Eita, Manaus, Amazonas. E a senhora, eu vou fazer a pergunta, porque nós vamos quase que terminar nesse lugar. Uhum. A irmã tem quantos anos de batismo? Eu acho que eu tenho uns 12, Quanto tempo de batismo? uns 12 dias. Irmãos, a irmã Maria é um bebezinho. Acabou de nascer, saiu da forma, Marileide. Olha que bênção, essa menininha aí, ó. A senhora é do interior de Manaus, faz Uhum. parte de uma família de 11 irmãos, tem 59 anos. Seu papai faleceu com 12 anos, quando a senhora tinha 12 12 anos. e uma guerreira, a mamãe, que tem 94 anos, uma mulher temente a Deus, criou todos os filhos.
Uhum. Então a senhora certamente passou por muitas dificuldades quando era criança, né, irmã? Nem imagina, não contei nem a terça. Nem a terça parte do que Não. a senhora passou. Imagina, queridos, uma mulher sozinha criar essa meninada toda. Ó, eu vou falar para você, eu não sei, as mulheres de hoje não aguentam esse negócio, não. Não aguenta, não. Essas mulheres aí, elas são heroínas, heroínas. A senhora teve filha, a senhora tem uma filha, né? Na verdade, é uma afilhada, né? Que a senhora recebeu como bênção para criar, né? É filha da minha filha, é neta. Como é que é o nome dessa lindinha que canta tão bem? Como é que é o nome da sua afilhadinha? É a Sâmila. Samila, ela canta bem, rapaz. No batismo ela cantou. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês as cenas do batismo da irmã Maria Raimunda. A senhora teve um primeiro contato com o Adventismo numa casa que a senhora trabalhou por poucos dias, né? Foi. Como é que era o nome do pessoal que recebeu a senhora lá na casa? Do esposo dela era Otaviano e da esposa era Judite. Ela tem 96 anos. Ainda está viva. Ele já faleceu. Eita, 96 anos. Ela está Uhum. viva ainda. A senhora foi É, trabalhar na casa dela para cuidar de uma criança que era foi. especial. E aí ela É. já foi falando do evangelho para a senhora, já foi falando de Uhum. Jesus, não foi? Foi. E foi bom ela falar de Jesus para a senhora? Foi uma maravilha. A senhora tinha quantos anos, amadinho? Quando eu fui para casa dela, eu tinha 18 anos. Menino, uma menininha, né, irmã? Foi. Olha. E a senhora tem 59 anos, né, irmã? Isso. Sabe quantos eu tenho? Hum. 53. Olha, novinho. É, a senhora parece 53 e eu pareço 59. Eu tô, irmã Maria, eu tô com a carcaça estragada, minha irmã. Acorda, menino, não dorme não. Não pode dormir. Irmã E, Cida Maria, não dorme não, lindinha. Sabe por que que eu tô fazendo isso aqui, ó? Porque parece que esse negócio de pedir para acordar chegou no coração da senhora. Como é que acontecia com a senhora na sala 57, irmã Maria? eu tava assistindo, né? De repente, eu pegava, saía um pouco, né? Me deitava e ficava olhando. Aí, de repente, eu me assentava de novo, deitava, porque aí começa 5 horas, né? Para cá ainda é 4 horas da manhã. Aí eu me acordava 3 horas, que era para mim ver, orar e pedir que eu queria entrar, né? Só que eu assistia pelo YouTube. Aí eu dizia, mas como que a gente entra para falar? Que eu via, eu estava bem quietinha, olhando, acorda! Chegava me espantava. Porque a irmã Maria, nessa fase, irmão, ela estava vivendo um drama, porque a senhora descobriu um câncer, né, irmã? Foi, E esse câncer desanimou muito a senhora. Foi quando a senhora encontrou pessoas adventistas também que apoiaram a senhora, mas foi, nessa fase do câncer é quando também a senhora encontra a sala 57, né? foi. E a sala ajudou a senhora a superar esse câncer, irmã? Ajudou. Ajudou muito. E eu digo assim, né, que eu agradeço muito a Deus e a irmã Elane, ela me passou para mim porque ela vinha visitar e estava dando estudo para o meu irmão. E eu doente, muito doente. E de repente eu não queria saber mais de nada, eu só queria morrer. Porque é uma doença que a gente quase, né? Quando eu descobri que ele disse que estava muito avançado e era maligno, aí eu fiquei desesperada. Isso aí não tem mais jeito, não. Mas para Deus nada é impossível, né, pastor? Não, nada é impossível. A senhora entrou e a sala, a sala ajuda a senhora a Para me superar recuperar. essa questão do câncer, Foi uma, porque eu digo que foi uma inspiração para mim, o pessoal. Mas como assim? Porque eu via, né, as pessoas dar testemunho e as pregação. Principalmente, eu estou esquecido dele, é um senhor, eu tenho todinho eles tirado o print, tudinho eles. Só que eu
não sei o nome assim, mas se eu ouvir assim, quando passa embaixo, eu sei qual é o pastor. Mas o que marcou mesmo foi o pastor Fagner. Eu não sabia nem se era Fagner ou era Wagner. Eu sei que eu falava. Eu olhava, chegou uma época eu disse assim, pastor, ora por mim, pastor, que eu estou já chegando à beira da morte. A Só que senhora, eu não abri o áudio, eu só falava assim, sem. irmãos, olha o que acontece, né, lá do outro lado da telinha, Odilon. A gente está Uhum, aqui orando, a gente está aqui falando com vocês, e a gente não sabe o que está acontecendo lá do outro lado, uma pessoa com câncer, que poderia de fato ter tirado a vida da irmã Maria, ela com áudio fechado dizendo: Pastor, ora por mim, eu estou à beira da morte. Olha o uhum. que acontece, né? Do outro lado da tela, quantas coisas a gente não sabe que acontecem aí na sua casa. Mas mesmo que eu não consiga ouvir você, amado, se você tiver como a irmã Maria, vivendo um drama na sua vida, e às vezes você diz assim, pelo amor de Deus, ora por mim, eu não tenho. O Senhor Deus ouve a sua oração. Com certeza. Senhor Deus ouve. Ouviu da senhora, irmã Raimunda? Ele ouviu a senhora? Ouviu. Ouviu porque ele me curou. Quando foi fazer a rádio, eu fiz tudinho a quimioterapia, eu fiquei lá embaixo, eu mostrei a foto, né? Caiu todo o meu cabelo. Ali eu já estava me recuperando. Mas aquela foto que eu estava na cama, com aquelas coisas ali, eu estava muito mal. É porque no começo logo eu não deixei meus filhos tirar foto minha, que eu estava muito debilitada. E quando eu. Eu tenho duas fotinhas. Ah, essa foto aqui que eu É, quero mostrar. Essa uhum, aqui, queridos, é a irmã na fase do tratamento dela, ó. uhum. Ana já estava carequinha, né, irmã? É, aí eu já bem fortezinha já. Uhum. E essa não deixou tirar muito foto, não, né? Ela- Não, não deixei não, porque aí eu tava com minha mãezinha, tava criando meu cabelo, Aí o cabelinho já começou a voltar, né, irmã? tal, normal, aí eu tava, aí quando eu fui fazer a quimioterapia, aí tava, eu tô careca, Aqui, né? aí eu tava muito mal, eu tava essa foto aí porque tiraram de pertinho, aí eu tava lá no, aqui, essa aí, ó, essa aí eu tava muito mal, eu tava passando mal, aí quando eles, fiquei lá no Secom, aí eu tava muito mal, Tem e hora que a aí, vida, tem hora que a vida parece que vai desaparecer, né, irmã Maria? A senhora teve medo de morrer, amada? não. Mas assim, eu falei assim, que depois que eu conheci, né, se ela se fosse, aí eu já tinha conhecido. E aí começaram a cantar. Uma irmã, ela é de outra denominação, ela era da Assembleia, ela disse assim, irmã, cante. Mas só que a irmã que me deu a força, essa irmã, ela disse, irmã, pode cantar, procure um louvor para a senhora cantar no coração. Aí eu só cantava aquela, o Senhor é o meu pastor dentro do meu coração. Era só isso. Aí eu tinha o versículo lá de Filipenses, né? 4:13 dizia, tudo posso naquele que me fortalece. E eu sei que ele está me fortalecendo neste momento. Aí eu apagava. Era muita aquela agonia que dava aí voltava. E quando eu fui fazer, fiz todo esse procedimento, e quando foi para fazer a rádio, eu fui fazer, né, o exame, tudinho. Aí o doutor, meu médico, disse, Dona Raimunda, se eu dissesse para a senhora hoje, a senhora não vai mais fazer a rádio, a senhora não ia fazer, porque está tudo bem. Só que essa doença é uma doença muito traiçoeira. A gente vamos fazer 15 sessões só. 15. Daí vai ficar só em 2004, né? A senhora vai fazer a primeira consulta, que é agora em julho. Eu olho esse tempo todinho, graças meu bom Deus, eu bem mesmo, não sinto nada. Só sinto porque tiraram um lado do meu seio, né, que tá aqui, isso aqui eu não tenho, esse daqui não, só tem de um lado. Mas para mim, eu tinha vergonha, né? Mas aí o meu filho também falou para mim, mãe, tá escrito na Bíblia, irmão, na palavra de Deus. Se aquela coisa sua tá fazendo mal para a senhora, que arranque, tire, jogue fora, arranque. Então, se for para o seu bem, tire, jogue fora. E isso para mim sabe, ia crescendo. Aí, mais quando eu ouvia, mas para falar a verdade mesmo, foi quando uma irmã, eu esqueci, porque eu peguei a Covid,
E eu fiquei com esquecimento agora que eu tô voltando normal. Tanto eu pedi de Deus, né? Que eu nem... Ele me curou do câncer e da minha vista. Eu não enxergava sem óculos. E eu fiz um pedido, Senhor, eu quero eu ler a tua palavra sem óculos. Eu não enxergo. Eu quero ouvir, eu quero ler mesmo, não quero ouvir, eu quero ler a tua palavra. Aí me ensina, Deus mostrou para mim, porque ele me deu esse dom de fazer remédio. Todo mundo aqui no Amazonas, aqui em Manaus, que é minhas amigas, eu ensino remédio, mas porque Deus me deu. Aí eu coloquei aquela água do maxixe uma semana. Bota num algodãozinho e pinguei. Para a honra e de glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu enxergo sem óculos, de Vai longe. falir, vai falir as óticas tudinho a partir de agora. Ninguém vai Então, mais no hospital, vamos pingar machixe nos olhos. Olha só, a irmã. águazinha do maxixe. Olha só como que Deus é. É E a a fé, né, senhora, pastor? a fé é uma coisa impressionante. Você sabia que você está falando bastante forte ao coração da Tainá, irmã? Tainá, Tainá Fabieri está adorando aqui com a gente. E a gente tem Uhum. percebido que o seu testemunho está entrando lá no coraçãozinho dela, né, Tainá? Falando firme no coração da Tainá. É bom abençoar pessoas, né, irmão Raimundo? É, com certeza. É bom. Vamos ver o que Se eu que a for- Tainá, vamos ver o que que a Tainá está sentindo no coração dela? Abre aí, Tainá, seu áudio para gente. Deixa eu falar com você. Bom dia, tudo bem? Oi, pastor. Bom dia. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Você mora onde, lindinha? Aqui em Valparaíso, pastor. Em que igreja você frequenta? Esplanada 1. Onde é que você estava ontem? Na igreja. A irmã Tainá era uma das que estavam lá louvando conosco, querido. Ela é membro da minha igreja, tem uma família linda. Da minha Amém. lanterninha. Olha lá a lanterninha, tá vendo? Chegou tem pouco tempo em nossa congregação e já é parte da nossa família, né, Tainá? Amém. E aí a gente se abraça e a gente sabe que o abraço é 57, né, Tainá? É Sim, uma, com certeza. é uma benção. O testemunho da irmã está falando ao seu coração o quê, Tainá? Tá. E o que Tive que uma ele... tia, né? Minha Aham. tia passou pelas mesmas dificuldades, né? Mas descansou, né? Então, me toca bastante. Era bem querida minha, né? E vendo o testemunho da irmã, a gente se emociona um pouco. Os testemunhos, ele tem essa função de nos ligar nos pontos comuns, dizer, nossa, eu já passei por isso, ou por algo muito parecido com isso, ou eu nunca passei por isso, que coisa extraordinária como Deus se movimenta, né? Por isso é importante testemunhar, importante. Eu amo Verdade. você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a Amém. parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe. Ontem eu te disse isso pessoalmente depois da ceia, né? E procuro Amém. Eu falar também. aqui para você hoje, viu? Obrigado por Amém. estar sempre aqui. Depois vamos contar seu testemunho aqui na sala, tá bom? Obrigada. Deus te abençoe, viu, lindinho? Amém. Tchau. Até o próximo culto nessa igreja. Sim, com certeza. Amém. Tá vendo, irmã? A senhora está abençoando pessoas, ó, no seu Amém. Glória a Deus. Eu ia já perguntar para a senhora qual é a tinta que a senhora usa no cabelo mesmo. Ah, Qual é a Eu tinta? não, A eu senhora não? não, Eu também, não, eu também não uso, não, irmã. sabia que a É. maioria eram 24 mulheres com câncer que fizeram a cirurgia? E quando nasceu o cabelinho tudo branquinho, e eu disse para o meu Deus, sempre eu oro e digo, quando o meu cabelo agora em 2025, né? Eu vou fazer 60 anos, eu digo, Senhor, faça com que o meu cabelo fique branco de uma vez. Não quero assim, uma metade, né? Tudo branco. E olha, nasceu pretinho, pretinho meu cabelo de novo, porque eu nunca pintei meu cabelo. A senhora é gatinha. Eu nunca pintei, quando eu vim para casa dessa pessoa que eu vim trabalhar, que eu conhecia a irmã Elaine, aqui em Manaus,
ela, quando no final do ano, né, ela queria pintar meu cabelo. Eu digo, não, eu acho feio. Meu cabelo, eu sou morena, se eu pintar de loura, Deus me livre. Se eu pintar de outra cor, eu não tá bom meu cabelo assim mesmo. Aí dá um alisado, mas olha, até agora Irmã, meu cabelo não tem um preto, branco ainda. irmãos, a irmã Maria Raimunda perdeu o cabelo, mas não perdeu a fé. Não. Sabe, irmãos, a irmã perdeu um dos seios, mas não perdeu a fé. As nossas marcas durante nossa caminhada, mano, são marcas que, se bem aproveitadas, elas nos impulsionam em nossa caminhada. Falando aqui com a minha irmã, a tia dela faleceu com câncer. A irmã Uhum, Maria Raimunda foi restaurada. Alguns sentem dor, outros não. Alguns passam por sofrimentos agudos e outros não. Sabe, irmãos, Deus dá o sapato de acordo com o tamanho do pé. Então, às vezes, a gente precisa passar por determinados lugares na vida, por menos que a gente entenda, que são necessários para o nosso amadurecimento, né? Tem lugares que Deus vai tocar em nossa vida que não tocaria de outra maneira. Quando eu estudo a história de Abraão, irmã Raimunda, eu fico pensando, uhum, Deus deu o filho a Abraão de forma milagrosa. Por que Deus pediu a vida do filho de Abraão, depois de tanta coisa para que eles tivessem um filho? É porque talvez Abraão estivesse se apegando naquele menino mais do que ao próprio Deus que lhe deu o filho. E Deus estava tentando dizer isso para Abraão: Abraão, você tem que me amar mais do que você ama seu filho. Abraão, olha aqui, Abraão, você tem que me amar mais do que você ama seu filho. Abraão, e Abraão não conseguia ouvir aquilo. Abraão, apaixonado por aquele menino, então Deus disse assim: você não está me ouvindo, né, Abraão? Então deixa eu levar você a um lugar extremo. Vai para o monte. E o filho uhum. que te dei, que você está amando mais do que eu, você vai matá-lo. Se Deus não leva Abraão até o monte e permite que ele vá quase ao extremo de matar o próprio filho, talvez Abraão não tivesse conseguido ver que o filho do milagre estava se tornando um ídolo. Verdade. Talvez Abraão não conseguisse ver que o filho do milagre estivesse se tornando um ídolo. E às vezes, irmãos, às vezes, Deus permite, ele não provoca, mas Deus permite algumas coisas para arrancar ídolos do nosso coração. Talvez você Isso. esteja adorando comigo aqui agora, esteja vivendo uma situação muito aguda e você fique perguntando para Deus: Senhor, por favor, Senhor, aqui não. Você pede, essa situação continua e você fica pensando: meu Deus, e aí, como é que é o negócio? E você reflete um monte de coisa na sua própria vida, e no final, irmãos, no final de tudo, o Senhor permitiu para que ídolos fossem arrancados de uma maneira que de outra não seria. Por isso que é pela fé, viu, amado? A caminhada é pela fé. E fé é quando a gente não consegue entender. Porque quando a gente entende é razão. Fé é quando a gente não entende. A irmã perdeu os cabelos, mas não perdeu a fé. A irmã perdeu um dos seios, mas não perdeu a fé. Muitas vezes, nossas marcas são para nos aperfeiçoar. Isso, pastor. Não é, irmã Maria? Isso. Muito Eu me bem. arrependo tanto, pastor, de quando eu era jovem, né? Eu conheci, mas como eu lhe falei, minha mãe não permitiu, né? Então eu casei e também meu esposo também não aceitava. Então eu, depois de velha, já que eu me sinto, né, que já sou 59 anos, eu vim para Manaus, foi quando eu entreguei minha vida a Cristo, mas entreguei mesmo a minha vida foi através da doença. Que logo no começo eu não queria saber, dava para isso.
E eu tenho, daqui mais uns tempos, eu vou dar um testemunho que para mim seguir essa igreja, eu tenho um testemunho da igreja, que eu disse que eu só ia para uma igreja se fosse a verdadeira. Então Deus vamos, tocou no meu coração e ele mostrou. vamos ver como é que isso aconteceu. A irmã estava muito animada por causa da doença, e aí veio a Elaine, né? A Elaine, Uhum, quem estava estudando com seu irmão, e também uhum. foi a Elaine que apresentou a sala para a A senhora. sala, Espera aí, foi. dona Maria, eu vou apresentar um link aqui para a senhora entrar, para ser uma bênção na sua vida. E a senhora estava no meio dessa turbulência da doença, e a senhora Uhum. começou a entrar na sala 57, né? Mas entrou, largou para lá, entrou. Como é que foi a sua chegada na sala, dona Maria? Foi para chegar, pastor, foi quando eu estava desesperada. Fazia, a doutora disse para mim, se eu passasse das 4 quimioterapia para frente era vitória. Porque como o câncer era maligno, ele estava muito grande, assim, não sei, estava inchado muito, e eu ainda não tinha feito a cirurgia. Nossa, aquilo foi um desespero. Aí ela veio com essa, irmã, eu vou lhe passar esse link para a senhora, que a senhora vai estudar, a senhora vai esquecer mais a doença, porque eu digo, como é que vai esquecer? Que a gente está na gente, né? E aí foi quando eu fiz a cirurgia, depois que eu fiz a cirurgia, eu assistia, aí eu deixava de mão, depois me lembrava, não, eu vou passar lá, que lá eu escuto as coisas e vou aprendendo mais. Aí a irmã, eu fiz a cirurgia, ela veio, aí depois da cirurgia ela viajou para Santa Catarina, mas de lá ela perdeu o celular dela e ontem eu entrei em contato com ela, não contei, né, do meu batismo para ela, mas eu tenho certeza que ela tá assistindo, porque ela disse que a senhora precisava assistir o testemunho de ontem, né, que eu não assisti. Aí ela falou para mim isso. Então foi quando ela disse, vou colocar seu nome na sala 57. Foi quando eu segui mesmo, de verdade. Quando eu ouvi, eu entrei, eu ouvi uma irmã orando, eu oro pela irmã Maria Raimunda, que está doente, ela está com câncer. E orando, quando falou no meu nome, eu digo, meu Deus, lá do outro, que nem você falou, lá do outro lado estão orando por mim, então eu tenho que servir esse Deus porque Ele cura, Ele é o médico dos médicos, eu sei que eu vou ficar curada. E foi quando eu entrei. Eu chorava quando eu via testemunho, eu via pregação, eu chorava. Meu Deus, eu acho que Deus não ouve minha oração. Aí eu estava com dor, uma dor enorme, agoniada. Foi quase nesse horário. Tá um testemunho? Aí se eu estava lá e terminou, eu digo, pastor, ore por mim, pastor, que eu estou morrendo, pastor. Eu não tenho mais ânimo na minha vida, ore por mim. Ah, Senhor, se for da tua vontade, toca no coração dele que ele possa me ver. Eu mexi, mas não falaram no meu nome, eu peguei, deu bom dia com alegria, eu desliguei. Aí eu fiquei pensando, não, eu tenho que ficar curado, eu sei que Deus vai me curar. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui. Hoje, eu me sinto um pouco emocionada, né, porque eu sou assim mesmo. Porque eu creio que muitas das minhas amigas que foram junto comigo, elas todas já perderam a vida. Uma amiga que me levava de Uber todo dia, ela faleceu, porque ela pegou uma pneumonia e afetou o pulmão dela. Aí quando ela descobriu, todo dia eu orava, Senhor, não deixe acontecer isso, todo dia. Então, dia 13 desse mês agora, de junho, vai fazer um ano que eu fiz a cirurgia. E a minha irmã, essa estava com 3 meses, ela sentiu de novo, foi fazer exame, lá estava o corpo todo, cabeça. Aí qualquer coisa que eu senti, eu digo, não, Deus me curou, eu creio que Deus me curou. Eu não estou com essa dor de cabeça. Também me senti dor de cabeça, depois a doutora disse que a gente sentia mesmo por causa do remédio, né, que a droga é muito forte. E eu disse, meu Deus, será que eu vou agora com essa dor? E aí foi descobrir que eu estava com dengue.
Mas eu venci também a dengue e eu tô aqui, pastor. Hoje eu agradeço muito, muito do fundo do meu coração todos vocês, todos os pastores, todas as pessoas daí da sala 57 e a irmã Elaine que me colocou A na senhora sala. sabe, a senhora sabe o nome da Elaine toda? É Elaine Gobo? Elaine, eu tenho no meu. Bom, eu tenho uma No, Elaine aqui comigo agora, eu já hum, localizei. Elaine Gobo, se você é a Elaine que deu isso tudo para ela, abre a sua câmera para mim aqui, tá? Gostaria de conhecer você. Se não for, não tem eu importância. sei que ela tem os filhos dela, Alan, que ele canta, Evelyn, mas Você eu não sei sabe, o sobrenome dela. eu fico vendo a senhora falar e as pessoas na sala que têm câncer e não conseguiram a cura, mesmo através da químio, da radioterapia. Há poucos dias perdemos Kelly, nossa menininha aqui da sala que lutava contra o câncer, né? As pessoas de repente olham para a senhora e falam assim, mas por que que acontece com ela e não acontece comigo? Irmãos, não basta apenas crer, mas crer é fundamental. Eu tenho um pouquinho de receio de muitas declarações nossas no Adventismo, é porque nós temos muita luz que nós recebemos. E nós temos muitos conselhos que nos informam que nossa vida deve ser orientada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. E não devemos ser levados pelos sentimentos, porque Satanás vai usar esse viés para desviar os filhos de Deus exatamente da palavra. E na hora que os Justamente. filhos, e na hora que os filhos de Deus passarem por privação, por provas severas, que aparentemente uma oração não for atendida, que uma dor muito grande lhe acompanhar, que uma situação probante acontecer na vida, sabe o que Satanás faz? Ele fundamenta a religião das pessoas no sentimento. E na hora que as pessoas passam por provas, amados, deixa eu dizer para você, os sentimentos não suportam as provas. O que suportam as provas é a fé na palavra de Deus. Por isso, nós adventistas, nós somos tão cuidadosos em dizer: acredite na palavra de Deus, independentemente do que você está passando. Se você for curado, glorifique a Deus. Se você não for curado, glorifique a Deus também, porque é a fé na palavra de Deus que nos faz suportar as provas e prosseguir até que o Senhor venha e elimine todas as doenças e dores. Este é um lado da moeda. O outro lado da moeda, que me incomoda um pouco, é o nosso racionalismo. Se o emocionalismo ele não faz com que você suporte as provas nas horas difíceis, o racionalismo vai fazer você questionar a Deus nas horas das provas. Você entendeu o que eu disse? Uhum. Se você fundamenta sua caminhada nas emoções, elas não te ajudarão a suportar as provas. Mas se a sua religião é só razão, você vai questionar a Deus na hora da prova. Tá me entendendo? Nenhuma coisa e nem outra. Para o milagre acontecer, irmão, você precisa crer. Irmã Eliane Bispo, cuidado com essas muriçoca, porque o negócio não tá brincadeira, não. A irmã Eliane Bispo tá matando as muriçoca com aqueles mata-mosca. Cuidado aí, irmã Eliane. Ó, emoção vai fazer você não suportar na hora da prova. Razão exacerbada vai fazer você questionar a Deus quando a prova vier. Então, o correto é o equilíbrio. Razão e emoção. Desde que Fala aqui, as vou, emoções... eu tava aqui, vou mostrar pra ele, então, aqui. A Essa lindinha, aqui, vou já olha mostrar aqui, essa lindinha. Oi, fofinha, tudo bem?
Já Oi, tá arrumando para ir para aula. aí, ó. Bom dia, tá? Bom dia. Ó, prestem atenção. Uma vez que as emoções devem ser controladas pela razão na palavra de Deus. Se você mantiver isso organizado, não tenha medo das boas emoções, essas que são provocadas pela adoração a Deus. Não tenha medo delas, desde que elas não sirvam de bússola. A bússola é a palavra. A bússola é a palavra. Por que eu estou dizendo isso? O nosso racionalismo exacerbado deixou de crer nos milagres. Nosso, Uhum. nosso racionalismo exacerbado colocou o nosso cristianismo numa caixinha quadrada, onde o Espírito Santo não pode se movimentar mais do que a gente permite. E por essas coisas, os milagres estão ausentes, quase que ausentes da história da igreja. Só um pouquinho, irmã Raimunda, deixa eu pegar isso que é muito importante. A obra médico-missionária, Deus deu a luz para a Igreja Adventista, na qual eu creio 100%, de que nós da Igreja Adventista entendemos que a a cura e a prevenção de muitas enfermidades vem pela qualidade de vida, vem pelo estilo de vida saudável, saudável. Uhum. Então, se eu não tenho um estilo de vida saudável, eu estou trazendo doença para cima de mim. E aí, com esse estilo de vida doentio, as doenças vêm e eu peço a cura a Deus sem mudar meu estilo de vida. Isso é incoerência. Isso é incoerência. Nós cremos assim, irmão, que a cura vem por meio da alimentação saudável, da mente saudável, do corpo saudável, da adoração saudável. A cura vem aí. E nós ensinamos para a igreja que esta obra médico-missionária, eu saudável por um estilo de vida, prego através disso. Ok, nós cremos nisso. Mas eu não acredito, eu pessoalmente não acredito, porque pelo que tenho lido e meditado e pesquisado e estudado, que mesmo que Deus tenha dado a luz da obra médico-missionária para nós, isto não cessa os dons, não acaba com os dons. E um dos dons concedidos pelo Espírito é o dom da cura. E eu acredito que muito pouco disso nós vemos, porque muito pouco acreditamos, e nós temos até medo disso para não se parecer com o pentecostalismo desviado. É um equívoco, outro equívoco que a gente comete. Amigo, para a cura acontecer, tem que acreditar. Veja aqui, eu acreditava que Deus ia me curar, eu acreditava, e está aqui. É uma doença que tem que ser tratada, vai passar 5 anos observando o corpo que ela pode Uhum. voltar, mas grande parte das pessoas que estavam no tratamento com ela já descansaram. Está aqui, cabelinho pretinho, olhinho vendo sem ler, sem óculos para ler, não sente nada porque ela crê. E por fim, nesse Tchau. dia, por fim, aqui, eu quero dizer que só a crença não é suficiente. A gente tem que acreditar. Mas a autonomia de dar a cura é de Deus. Porque mesmo que você acredite piamente na cura, se ele, em sua onisciência, perceber que esta cura pode prejudicá-lo de alguma forma, melhor ficar doente salvo do que curado perdido. Isso. Melhor ficar doente salvo do que curado perdido. E essa autonomia da cura é de Deus. Por isso, alguns recebem e outros não. Tentando explicar essa dinâmica que nem sempre é Uhum. fácil. Irmã, deixa eu mostrar aqui, e a senhora vai me responder uma perguntinha para a gente terminar o nosso testemunho. Vai dar certo. Deixa eu mostrar aqui essa lindinha que acabou de sair, ó, irmão, que lindinho.
Te dizer como sou carinho, já te mentir como todo esse mundo que eu não sei de onde eu vim. Olha o roupão, batismo. Olha aí a dona Maria com a filhinha. Como é que é o nome da sua filhinha, irmã? Sâmila, A Sâmila. Aqui, ó. Que coisa linda. Olha o batismo dela, ó. é, Eita, daí eu vamos, passo sobrino. vamos ver, irmã, esse batismo? Vamos ver? Jesus está solicitando, Senhora. Os anjos do Senhor estão voando de um lado para o outro, levando as suas obras até o céu. E nesse momento, então, Ana Maria, eu e o pastor Breno, vamos levantar os braços do céu, para que o nome da senhora possa ser escrito no livro da vida, para que os seus pecados possam ser todos cancelados. Uma nova Maria, uma nova história. Seguindo a ordem do mestre, vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que crer. Diga amém. Aí sim, hein, dona Maria? Me diga uma coisa. A senhora foi conhecendo a Igreja Adventista, mas nunca tinha tomado a decisão. A Sala 57 ajudou a senhora a decidir ser adventista do sétimo dia? Ajudou. Ajudou muito mesmo, porque eu, como eu lhe falei, eu tive uma vida que não foi fácil, mas através do Espírito Santo, né, eu conheci também a verdade, o que era a verdade mesmo. Eu ia para a igreja, me convidava, eu ia, eu fui muitas vezes, mas eu chegava na igreja, minha mãe era da presbiteriana, eu não sentia nada, e eu continuava, e minha vida não foi fácil, mas, como eu lhe falei, veio, como você acabou de falar aí, que a gente, muita gente diz que vai me fala para mim, pela dor, não sei o quê, né? Mas eu lhe digo uma coisa, que eu fui mesmo através da doença, mas conhecer a sala 57 para mim foi a melhor coisa. A melhor coisa, eu aprendi tanta coisa boa, que eu não era esse tipo de pessoa que comia muitas coisas. Eu acho que a gente come esses hormônios, né? Que idade que tem essas galinhas. Eu não sou, faz uns 3 a 4 anos que eu não como carne. Frango também não, eu como muito é peixe, porque no interior a gente come peixe. É, E aí a quando eu vim região para da senhora é Manaus, rica nisso, né? e quando eu vim para Manaus, a gente come aqueles peixes já congelado, compra, não é um peixe novo, lá quando o interior é fresquinho. Aí eu vim para cá, de repente descobri, né, que eu estava com câncer e glória a Deus, porque como você falou, eu acreditei muito que eu logo no começo eu não queria saber que eu ia ficar bom, né? Eu digo, pedir também que se fosse para mim ficar bom, que eu ficasse, senão ia morrer logo. Aí veio na minha cabeça, porque essa doença ela é uma doença que perturba muito. Eu queria encontrar um remédio para me tomar e apagar logo. Mas, glória a Deus, muitas irmãs vinham aqui me dar força, Então gente que a não era da senhora, igreja, então a senhora está me dizendo que no desespero a senhora pensou em tirar a vida, né? foi. Olha como isso é. É. Sabe, e a gente aqui do lado de cá e a irmã dizendo do lado de lá, pastora, por mim, eu estou à beira da morte. Do outro lado, microfone fechado. Olha o poder que isso tem, irmãos. Olha a extensão. Quando eu falo assim, ó, ore, compartilhe o link, esse link, irmãos, junto com todas as outras coisas que Deus usa na própria igreja.
o envio de link da Sala 57, falando apenas do nosso movimento aqui, tem salvado vidas, irmãos. Muitas, muitas Tem vidas. salvado. Eu A falei irmã... por cima da pessoa que eu trabalhava na casa, meu Uhum. patrão, ele já aceitou o estudo, aceitou Jesus. Através do meu batismo, ele foi comigo, convidei ele, a esposa dele, e ele já está fazendo estudo. Está fazendo estudo e, pela graça de Deus, ele será batizado, já fruto da Em irmã nome Maria de Raimundo. Jesus. Fruto da irmã Maria. Sabe, a extensão de alcance da Sala 57 no que diz respeito aos batismos de pessoas que se entregam, nós passamos aqui facilmente de mais de 1.000 pessoas que entregaram a vida a Jesus e que, por influência da Sala 57, eu vejo algumas pessoas assim, não é da sala, eu vou corrigir isso, é da sala sim, porque quando a gente ouve testemunhos, não é através da Novo Tempo. Sim, O lixo não é colocado na cabeça das pessoas através de redes de televisão aberta? E por que quando é da sala não é da sala? Eu não vejo coerência nisso. É sim por conta da sala. Agora, é por conta da sala, mas porque Deus opera em tudo que a gente faz a pedido nosso mesmo, por nossa incapacidade. E aí eu fico feliz, porque quando eu olho aqui nas janelinhas, eu vejo centenas e centenas de pessoas adorando todo dia, milhares e milhares de pessoas. Você que está aí com a câmera fechada e que nunca abriu essa câmera, você é responsável pelo batismo da irmã Maria. A sala existe porque você acessa o link. A sala existe porque você compartilha o link. E aí o resultado? Olha o resultado. Mais uma alma ganha para Jesus e a filhinha veio no mesmo carro que a irmã Maria. E já viram outras pessoas. E entende o disparo de bênção que a gente tem aqui? É por isso que eu insisto tanto, queridos. Nós não podemos parar, mas eu dependo de você. Se você não fizer uma boa lista de transmissão, uma boa comunidade, mandar link para muita gente. Essa semana eu vou fazer uma coisa nova aqui na sala. Eu nunca fiz isso, mas eu vou contar o testemunho de uma pessoa que não participa da sala, adventista do sétimo dia. Sabe para quê? Para mostrar para você que tem muita gente que não participa e que precisa conhecer. Eu vou trazer aqui na sala para ela conhecer. Para você entender, tem muita adventista do sétimo dia que não sabe que a sala existe. Tem muitos que sabem e não entram, aí já é e responsável. agora eu já tô enviando o link para todo mundo aqui. Ah, se não enviasse! Ai, 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 dona Maria, eu ficaria aqui conversando com a senhora a manhã inteira, mas a gente tem outras atividades. Eu quero lhe Nossa, agradecer profundamente pela sua vinda aqui. Um testemunho tão leve, tão gostoso, né, de uma pessoa que foi realmente alcançada por Deus. E eu queria dizer 4 coisas para a senhora, viu? Eu amo a senhora, eu uhum, preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, irmã Maria, porque a senhora existe, curadinha, adventista do sétimo dia, já ganhando alma para Jesus. Viu? amém. E eu também, pastor, eu lhe amo muito. Eu não sei ainda, não aprendi isso aí, mas eu lhe amo. Porque assim, eu fico mais nas coisas de que Fala, fala eu, comigo, fala aham, comigo. Eu te amo, eu te amo, eu preciso de você para ser eu feliz. preciso de você para ser feliz, Você é a parte visível de Deus. a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você Eu existe. creio mais em Deus porque o Senhor existe. Pronto. E a todos, Um abraço, viu? Muito obrigado pela sua presença, viu, queridinho? como eu Valeu. gostaria de dar um abraço pessoalmente. Então, pega aí, ó, pega o abraço aí, pega isso, pega aí. Pronto, sinta-se abraçado, viu, amadinha? A senhora é linda, viu? Muito obrigado pela bondade da senhora. Amém. Grande dia na presença de Deus, viu? Amém. Aí, ó, você conheceu mais um fruto do trabalho do Espírito Santo através
da sala 57. Thalita, quando você apresenta a sala, coisas como essa estão acontecendo lá do outro lado. Não é uma benção? É uma benção, irmã. Uma benção. Por isso a gente tem que pagar o preço e continuar abençoando. Satanás usa tantas redes sociais para destruir vidas, por que que a gente não pode usar para construí-las? Não é? Vamos usar isso aqui para a glória de Deus. Vou fazer uma oração para a gente terminar, viu, Esmeraldinha? Pai bondoso, obrigado pela excelente sala de hoje. Toda, toda ela muito encaixada, a gente percebe como a bondade do Espírito Santo atua nos detalhes, na simplicidade desse lugar. É tão simples, mas é tão poderoso, porque nós reivindicamos o controle daquele que está aqui neste tempo para liderar tudo o que a gente faz, para conduzir tudo o que a gente faz, aqui na frente das telas e fora delas. Obrigado porque o Senhor ouviu o grito no silêncio da irmã Maria. E quantos estão do outro lado com o microfone fechado, gritando da mesma maneira? Pai querido, hoje ouve o clamor dos teus filhos. Esses que estão agora adorando conosco e aqueles que ainda irão assistir, adorar conosco neste culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Dá-nos, Espírito Santo, um dia na presença de Cristo. Senhor Jesus, queremos andar o tempo todo contigo hoje. Executar nossos planos, tendo-o como nosso modelo. Obrigado pelo dia. Deus eterno, estende tua mão sobre nós e nos proteja durante toda a nossa jornada na parte clara do dia. Rogamos por Jesus. Amém. Amém e amém. Muito obrigado pela sua presença. Parece, eu Ô, Leila, tô treinando a Leila e tô treinando mais gente aí para a gente ter mais. Deixa eu colocar aqui o PC da Leila como anfitriã. Leilinha, você acabou de receber os poderes, minha filha. Libera o áudio do pessoal, porque parece que eu ouvi um bom dia com alegria. É com alegria, sala 57. Tá, graça e paz pra você, minha Bom dia, bom dia. Bom dia. Alegria. Pois, Tchau. hora de dizer tchau. Tchau, tchau. Tchau.